Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos aula de metodologia científica e continuando o nosso assunto sobre projeto de pesquisa, nós já falamos de problema, de objetivos, agora nós vamos falar de fundamentação teórica. Preste bem atenção e saiba o que significa fundamentação teórica e qual a importância da fundamentação teórica para a sua pesquisa. Isso é fundamental, como já diz o nome. O que é uma fundamentação teórica? É sobre esse assunto que vamos tratar nesta aula agora. Bom, o que significa uma fundamentação teórica? Significa apontar a teoria ou conceito que vão orientar a sua pesquisa. Toda pesquisa que é realizada, ela não é feita simplesmente por acaso, simplesmente porque deu na ideia, na cabeça da pessoa que vai fazer uma pesquisa. Para realizar uma pesquisa, é preciso fazer um projeto. Esse projeto precisa estar bem estruturado com o seu problema claro, com seus objetivos, a sua justificativa, a sua fundamentação teórica, sua metodologia, seu cronograma de execução, até chegar inclusive à sua pesquisa. Então, a fundamentação teórica, ela depende do problema da sua pesquisa, que nós já falamos isso em aula anterior e é só vocês acessar novamente aqui no canal, como está indicado. É a partir do problema que você tem a sua fundamentação teórica. Vamos esclarecer melhor. Se você quer fazer uma pesquisa, no mínimo você tem uma preocupação sobre o assunto. A sua preocupação leva em conta também a leitura que você tem do mundo que você está vivendo e da realidade do objeto que você vai estudar. No mínimo você está pensando em alguma preocupação que possa, na verdade, encontrar uma explicação sobre o assunto que você quer pesquisar. Sempre se pesquisa uma coisa para aprofundar, para saber por que aquilo acontece. E para saber por que determinada coisa acontece, ou determinado fenômeno acontece, é importante que você considere, principalmente, olha, qual o problema da minha pesquisa? Qual a pergunta central que vai gerar necessidade de estudos, de conceitos, de teorias, de diálogos com autores? Então, fundamentar com base em conceitos e teorias é estabelecer uma discussão, um diálogo com diferentes autores com vistas ao esclarecimento do problema. Vamos então parte a parte, tá bem? Eu falei, por exemplo, conceitos, teorias, discussão. O conceito tem a ideia de universalidade, aquilo que se aplica em qualquer parte do mundo. Se eu falo, por exemplo, em adolescência, eu considero que em qualquer lugar do mundo existe alguma coisa que caracteriza o que eu estou chamando de adolescência. Aí está a ideia da universalidade, a ideia do conceito. Então, a teoria significa uma explicação sobre aquele assunto a partir de determinados estudos que levou a algum resultado e formulou uma teoria. Então, por exemplo, quando se fala na teoria da mais-valia, significa que o Marx estudou sobre mais-valia, quais são os fatores que levam ao mais trabalho, né, ao mais valor, que vai gerar inclusive um tempo utilizado pelo trabalhador, que é dispendido e que não é pago pelo capitalista. Aí você vai ter a teoria da mais-valia. O Marx não inventou a teoria da mais-valia, ele fez uma pesquisa e a partir daí desenvolveu a sua teoria, a sua explicação com base na realidade. Aí para você entender o que é teoria. E aí eu falei em diálogo. Você precisa dialogar com os autores a partir do problema da sua pesquisa. O que significa isso, professor João Nunes? Na verdade, dialogar significa estabelecer uma discussão para chegar ao entendimento. A palavra diálogo vem disso. Quando você tem um problema sobre gravidez na adolescência, por exemplo, você vai pesquisar sobre o assunto, o que é que os autores dizem sobre o assunto, e a partir daí você contextualiza, traz para o problema que você está estudando, e você vai levar em consideração se aquilo faz sentido ou não, e vai levar
vai levantar suas discussões. Então você dialoga no sentido de questionar ou no sentido de aprofundar, de confirmar a ideia do autor, que ajuda inclusive no problema da sua pesquisa. Portanto, está explicado aí conceito, teorias, diálogo. Discutir significa levantar questionamentos a partir do que os autores dizem. Isso significa uma discussão. Então, é preciso buscar primeiramente o que se tem escrito sobre o problema. Se você tem uma pesquisa para realizar sobre gravidez na adolescência, você pensa, o que é que já existe sobre esse estudo? Porque você não vai inventar aquilo que já foi inventado. Você vai aprofundar a partir do que existe para saber se explica o problema da sua pesquisa, tá bem? Então a teoria vem daí. Veja só, você vai procurar quais os autores que trabalham o assunto, quais as pesquisas que já foram realizadas sobre o assunto, quais os fundamentos que estão presentes ali e se faz sentido para a sua pesquisa. Porque lembre que você está tentando explicar, aprofundar a sua pesquisa, a sua análise, e aí você vai precisar fundamentar teoricamente. Então, para fundamentar, evidentemente, você não faz por acaso. É preciso fazer uma leitura exploratória, fazer uma exploração sobre o assunto, buscar o que existe sobre o assunto, tá bem? Então você vai fazer uma leitura exploratória para depois, inclusive, levantar os seus dados. Lembre que você vai precisar, inclusive, saber o que é fichamento. É só, inclusive, acessar o nosso vídeo sobre o que é fichamento, porque para fazer a fundamentação teórica, é preciso saber o que tem escrito, o que os autores dizem, as pesquisas que você realizou e que você precisou fazer suas anotações, seu fichamento. Então, se pensa nas principais ideias e teorias que contribuíram para o tema. Se pensa nas principais ideias e teóricos que contribuíram significativamente para o tema que você está estudando. Então, se não for isso, não faz sentido o que você vai buscar aprofundar, tá bem? Lembre que você está pesquisando a partir de um problema, então você precisa fundamentar, você não vai colocar coisa a partir simplesmente do que eu acho que é isso, fulano de tal disse isso, eu acho que é assim. É preciso saber se o que o fulano de tal disse é baseado em pesquisa e se essa pesquisa tem fundamento, se faz sentido com a realidade que está sendo estudada. Vamos então ao exemplo. Gravidez na adolescência é um tema que você está estudando, eu venho falando sobre esse tema no problema, nos objetivos, na justificativa. Agora vamos continuar então para fundamentar. Gravidez na adolescência. O objetivo dessa pesquisa, digamos que é verificar como as adolescentes pobres lidam com a situação de gravidez. Observe, repetindo, verificar como as adolescentes pobres lidam com a situação de gravidez. Então vou estudar isso. O que é que eu tenho aí? Quais os conceitos que eu preciso trabalhar? Adolescência, pobreza e gravidez. Se você vai estudar, relacionar gravidez na adolescência com pobreza, porque você está preocupado com as adolescentes que engravidam, essas adolescentes que vivem em favelas, adolescentes pobres. Então, você precisa definir bem a questão da adolescência, procura autores sobre isso. Precisa também definir bem o que é gravidez, o que se chama de gravidez. Vai também estudar sobre os principais problemas e também sobre a pobreza, o conceito de pobreza, as ideias sobre pobreza, os fundamentos teóricos sobre a pobreza, tá bem? Então observe, você tem 3 conceitos aí que vão precisar fundamentar para ajudar ao esclarecimento do seu problema, no esclarecimento do seu problema de pesquisa. Portanto, é importante verificar quais os trabalhos existentes sobre o assunto para buscar entender esses conceitos, para esclarecer a sua pesquisa, levar em conta a corrente de pensamento que está presente nos autores. Olha, o professor falou difícil agora, o que significa essa história de corrente de pensamento. É o seguinte, pessoal, qualquer pesquisa, principalmente no que diz respeito às ciências sociais, elas levam em conta o que já existe sobre determinados assuntos e o que precisa ser aprofundado, o que precisa ser desenvolvido. Portanto,
Os autores, quando eles realizam seus estudos, eles consideram o que eles pensam sobre o mundo, o que eles pensam sobre aquele objeto de estudo, e aí parte do princípio de que há uma explicação, um argumento para essa questão aí. Então, esse argumento vai ser a corrente de pensamento a partir do momento que o autor escreve sobre um determinado assunto e ele segue um caminho, uma linha de raciocínio. Então, a gente chama isso aí de corrente de pensamento. Vamos dar um exemplo. Se você vai considerar, por exemplo, o estudo da gravidez na adolescência do ponto de vista do materialismo dialético, que é uma teoria, uma metodologia e uma teoria do Karl Marx, por exemplo, você vai considerar o seguinte: o materialismo dialético vai considerar que as coisas não existem na sociedade simplesmente por existir. A pobreza, por exemplo, tem uma explicação histórica, cultural, com desenvolvimento que se materializa na história. Portanto, quando existe adolescentes pobres que engravidam, é preciso entender qual o contexto social, os fatores históricos que levam àquela formação de que chega o ponto de um adolescente pobre engravidar e sem ter noção do que está acontecendo com ela. Portanto, o fundamento teórico do materialismo histórico ajuda a entender como se configura essa história da gravidez na adolescência. Está vendo que já é uma questão bastante ampla. Agora, quando eu levo em consideração apenas uma leitura positivista, funcionalista e positivista da gravidez, eu vou focar apenas no aspecto técnico, individual e o que fazer. Eu não vou levar em conta a estrutura que leva ao problema de se ter vários adolescentes que chegam ao contexto da pobreza e como isso pode ser solucionado. Está vendo a diferença das teorias? Se você tem uma linha de raciocínio naturalizante das coisas, positivista, você vai simplesmente acomodar as coisas e tentar simplesmente focar no indivíduo, no prático, no técnico. Se você vai ter uma visão crítica de por que isso acontece, por que tantos adolescentes pobres engravidam, por que existe pobreza, por exemplo, então você vai questionar os fatores históricos, culturais, que vão explicar essa realidade que acontece hoje. Então, está vendo que é uma coisa muito importante, não é simplesmente fazer uma leitura de texto e, vou colocar isso, não. Você mesmo se você não fez nenhuma leitura, quando você pensa na adolescente grávida, por exemplo, na adolescente pobre que é engravida, no mínimo você vai pensar como você vê isso. Se você não tem uma leitura crítica do mundo, você vai dizer, isso é problema dela, tá? Isso é problema dela, ela vai ter que saber como lidar. Se você tem uma leitura crítica, você vai considerar, nossa, quais os fatores que levam a isso e por que o mundo chega a esse ponto que é preciso, inclusive, é uma solução. É preciso entender historicamente por que as coisas ocorrem. Porque as coisas não acontecem por acontecer simplesmente. Tá bem? Então, considerar como você pensa o problema estudado e o que você quer com essa pesquisa. Se você está pensando em fazer uma fundamentação teórica apenas porque tem que entregar um trabalho, você está no campo da alienação. Tá? E aí você não vai entender nada, absolutamente nada, e no mínimo vai procurar alguém para fazer o seu trabalho, pagar para fazer o seu trabalho, que é uma coisa mais terrível ainda. Então, significa que você precisa considerar que você não vai simplesmente repetir o que os autores pensam e analisam sobre o assunto, tá certo? Pesquisa social é uma coisa séria, por isso que a fundamentação teórica ajuda a esclarecer o problema, a solucionar o problema, ou então, dependendo da fraqueza dessa fundamentação, simplesmente vai reproduzir o problema. Geralmente, do ponto de vista positivista, o problema só se reproduz porque é visto apenas do ponto de vista localizado, tá? Então, você vai procurar estabelecer um diálogo com os autores a partir das leituras realizadas na etapa da exploração da sua pesquisa, dos seus estudos sobre o assunto.
a palavra diálogo que eu falei anteriormente. Você vai dialogar com os autores. Como eu faço isso, professor? Dialogar significa, eu tenho um problema de pesquisa, por exemplo, gravidez na adolescência, o que é que eu entendo sobre isso, o que é que eu tenho sobre isso. Agora eu vou procurar o que os autores dizem sobre isso, eu vou questionar a partir da realidade que eu vivo, das adolescentes que eu vivo, que eu vejo que engravidam, principalmente no que diz respeito às adolescentes pobres, e aí eu vou questionar se o autor que eu fiz a leitura, ele de fato faz sentido o que ele está dizendo, ajuda a esclarecer a realidade ou não. Dialogar, você também pode confirmar e justificar porque você confirma esse pensamento. Portanto, não é apenas copiar, não significa copiar, colar, é simplesmente repetir o que um autor está dizendo. Não significa isso, tá? Que fique claro, fundamentação teórica não é pegar pedaço de texto e colocar lá no meio e empurrar como se fosse uma fundamentação teórica, simplesmente porque colocou lá o nome do autor. Não significa isso. Você está argumentando o seu problema a partir do que você leu, dos diálogos, da interpretação que você realizou, para esclarecer a sua pesquisa, para que você tenha elemento suficiente para a sua análise e que isso seja concludente, tá bem? Então, considere o problema da pesquisa e as possíveis teorias que vão servir para analisar a sua pesquisa. Você vai dizer por que essa teoria é importante para analisar, tá? Não significa dizer, é porque eu só gosto de fulano de tal. Não. Você vai buscar uma teoria, pelo menos uma teoria central, e hierarquize a sua pesquisa, tá bem? Você não vai encher de teorias, não significa isso. Existem os conceitos, as ideias, existe uma linha de pensamento que vai permear todo o seu trabalho. Se a sua linha de pensamento for um pensamento crítico, materialista, dialético, histórico, crítico, então você vai buscar sempre questionamento. Se a sua linha de pensamento vai levar em conta o aspecto técnico, prático, individual, então você vai para o campo do positivismo e do funcionalismo, que não vai resolver muita coisa, tá bem? O positivismo, como eu falei, foca no aspecto técnico e prático, o materialismo foca na história, nas estruturas existentes que culminam no problema da gravidez na adolescência. Veja como é diferente uma para a outra, tá? Então, a postura do pesquisador que você está pesquisando deve ser crítica frente às teorias e opiniões, as quais você encontra nos diferentes autores que você pesquisou. Portanto, esclarecendo mais uma vez, não é porque está escrito no livro aí, fulano tal disse isso sobre gravidez, então é por isso. Porque o que ele está dizendo é verdade. Responda à realidade que você vive. Se responder, se explicar bem, argumentar, então faz sentido. E diga por que faz sentido, tá bem? Se não, também diga por que não faz sentido. O lugar da teoria na pesquisa não se limita à elaboração do referencial teórico. Não é simplesmente um item que tem lá, referencial teórico ou revisão teórica. Não é simplesmente isso. A teoria está presente em todo momento da sua pesquisa, desde o projeto de pesquisa. Quando você escolhe um problema, quando você tem um objeto de estudo, um problema, objetivo, justificativa, você tem uma linha de raciocínio, mesmo que você não perceba. Mas claro que tem que perceber, não é? Para fundamentar o seu trabalho. A perspectiva teórica orienta a organização de todo o projeto da sua pesquisa, visto que ela serve de apoio para a construção de hipóteses, que é uma explicação sobre o assunto, que vai ser confirmado ou não, que podem ser definidos como respostas antecipadas ao problema da pesquisa, a hipótese, e nascem articuladas ao quadro compreensível que você construiu um referencial teórico. Tá vendo? Você tem um problema, você explica, dialoga com os autores, aí você tem as hipóteses, que são respostas antecipadas, que você vai confirmar ou não com o que você pesquisou. Tá bem? E aí você tem um referencial teórico bastante ligado ao seu projeto, do começo ao fim. Observe que o referencial teórico, ele vai perpassar todo o seu projeto de pesquisa, todo o processo da sua pesquisa, projeto de pesquisa, a pesquisa em si, documental ou de campo, por exemplo, entrevista, tá? Até a sua análise, porque você vai analisar os dados a partir da ideia também dos autores, da linha de raciocínio que você escolheu como a mais clara para explicar, tá? Então, referencial é isso, tá? Então, você tem
O referencial teórico que perpassa todo o processo, desde a elaboração do projeto, a pesquisa e a análise e a interpretação, para que você possa avançar, chegar a um resultado concreto da sua pesquisa. Para a construção do referencial teórico, há pelo menos 3 etapas fundamentais. Primeiro, buscar uma literatura acerca do tema a ser estudado, aquela história que eu falei. Você tem que ver o que é que tem sobre o assunto, o que os autores dizem sobre o assunto, até para que você possa ter argumentos maiores e não inventar coisas que já existem, tá? Depois, você tem o estudo dessa literatura, né? Eu preciso, por exemplo, gravidez na adolescência é um assunto. Pobreza, um assunto que está associado aí, tá? Então você tem aí a adolescência, pobreza e gravidez. E você vai pesquisar sobre isso, o que é que os autores dizem sobre isso. E a terceira fase é a escrita propriamente dita a partir do que você analisou. Então, repetindo, primeiro momento, você tem buscar a literatura acerca do tema a ser estudado, depois você estuda essa literatura, você dialoga com os autores e depois você escreve sobre o assunto a partir do que você pesquisou. A clareza quanto ao referencial teórico favorece uma melhor definição da metodologia que você vai utilizar. Olha que coisa interessante que não tinha falado ainda, tá vendo? A teoria, ela vai esclarecer a metodologia que você vai usar. A filósofa, a pesquisadora Cecília de Souza Minnaio, ela faz essa comparação, relaciona a teoria com a metodologia, e é verdade. Quando você escolhe uma metodologia, não é que você diz, é porque eu gosto dessa teoria. Não é simplesmente isso. Quando você escolhe uma metodologia, significa que aquela metodologia tem uma explicação, tem um fundamento teórico que dá sentido à sua pesquisa, que vai ajudar no esclarecimento da sua pesquisa. Ao ignorar o pesquisador, melhor dizendo, ao ignorar, o pesquisador compromete seu trabalho, se vai ignorar essa história aí, tá? Essa relação metodologia e teoria. E, consequentemente, afasta a possibilidade de esclarecer a sociedade sobre a realidade que você está estudando. Então, para finalizar, a fundamentação teórica ela é fundamental numa pesquisa e você já viu que está associada ao problema, aos objetivos, à justificativa, à metodologia. Você já viu que está presente em todo o processo, no projeto, na pesquisa em si e na análise, para chegar, inclusive, à sua escrita do seu trabalho. Então, para isso, você precisa saber fazer um fichamento de leitura, tá? Eu tenho uma aula aí sobre como fazer um fichamento, então acesse essa nossa aula aqui no nosso canal. Você precisa saber como fazer citação conforme as normas da ABNT. Então você não pode plagiar, copiar, colar, pegar ideias dos autores e dizer que é sua. E lembre-se que se você não pode plagiar, também é muito importante, não adianta simplesmente você fazer o seguinte, eu vou pagar para fazer o meu trabalho. Aí a coisa vai ficar pior ainda, porque você não sabe que trabalho foi feito, tá? Não adianta pagar para fazer o trabalho se você não sabe o que você está dizendo, o que você vai apresentar. Então, dialogue com os autores a partir do problema da sua pesquisa para finalizar, não é isso? Repetindo, para não deixar dúvida. Dialogar com os autores não é que você vai buscar, quem é esse autor? Eu vou ligar para ele. Não é isso. É pegar os livros, os textos, é fazer as leituras e a partir daí você vai precisar fazer o quê? Vai contextualizar. Você precisa contextualizar, tá bem? Se você não souber contextualizar, então não vai fazer sentido o seu trabalho. É isso aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Acesse a nossa playlist de sociologia, de política, de atualidades e muito mais. Até mais.